Categoria colorido, trabalho número 4. Tá? Sobre esse trabalho eu gostei bastante do tema, achei que foi bem ousado, porém, em relação ali aos elementos, eu sinto que não seria necessária aquela parte de baixo ali onde tem a Meg. Acho que de repente o trabalho poderia ter sido focado um pouquinho mais no Homer, né, naquela região ali de cima. Sobre o pigmento, a parte da pigmentação, eu senti que faltou um pouquinho mais de contraste, de repente ter trabalhado mais algumas tonalidades mais escuras, né, em alguns pontos ali para dar mais profundidade, ter esculpido um pouquinho melhor também as linhas, né, até para jogar para frente o Homer, por exemplo, e deixar o Alien mais como um segundo plano. O fundo ali também, eu sinto que ele ficou com algumas partezinhas ali que poderia ter sido, de repente, ter ganhado um pouquinho mais de movimento. Achei que não teve um encaixe tão bacana assim com esse fundo. De repente, se tivesse colocado uma corzinha mais solta ali, até porque, principalmente na parte da frente, ainda tem uma regiãozinha ali que ela ficou ainda com um espacinho de pele e a arte ela ficou um pouquinho dura, né? Sem tanto movimento. Então, se tivesse jogado um pouquinho mais de coloração, assim, para preencher um pouquinho melhor a área, ela ficaria uma peça mais bem encaixadinha, né? E também, esculpindo os traços, já iria dar essa diferença entre os dois personagens. Que, olhando assim, ela tá toda no mesmo plano, né? Então, essas seriam as minhas indicações. Mas o trabalho, ele tá bem interessante. Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 05. Tá? Sobre esse trabalho eu gostei bastante ali da pigmentação. Dá pra ver que foi feito com bastante cuidado, bastante calma. Acredito que poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais de sculpt line, né? Ter dado uma valorizada ali em alguns pontos. Até mesmo ali na região da mão, né, que é uma região que ela poderia ter sido destacada um pouco mais se tivesse trabalhado um bold um pouquinho maior para jogar ela para frente. Também me incomoda bastante porque realmente esse trabalho ele parece que ele está inacabado. Então, se tivesse focado de repente somente nesse personagem superior e ter de repente colocado algum outro detalhe só para complementar, com certeza iria valorizar mais a peça. Mas da forma como ela foi feita, ela parece que são peças que ainda faltam uma finalização, né? Principalmente ali na região da perna, né, do Vegeta, e também nessa partezinha do fundo, que aí ele ficou parecendo que ainda está inacabado. Mas está uma peça muito bonita. O fundo também, por ser com uns tonzinhos mais neutros, eles destacaram mais o personagem. Então, realmente é uma peça que ela tá bonita, só realmente ela ainda precisa, né, passar por mais um processo para realmente ficar finalizada. Mas parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 07. Tá? Em relação a essa peça, tá? Eu gostei bastante ali do tema. Achei que realmente essa parte ali do rosto, né, essa partezinha da base foi feita com um cuidado maior. Em relação às transições de cores, realmente está uma transição bem bonita, bem suave. Também aquele fundinho neutro ali que deu um realce maior para a peça. Porém, essa parte de cima aqui me incomoda um pouco, tá? Realmente parece que talvez o artista, né, a artista estava cansado e aí não conseguiu fazer da forma como deveria ter sido feito, né, com cuidado um pouquinho maior. Ela acabou ficando com uma pigmentação mais fraquinha, né? Também ela tem algumas partes que dá uma deformadinha. E também eu achei que ela tirou um pouquinho do realce do rosto. Então, para esse trabalho, eu teria indicado de repente ou ter feito esse elemento menor, né, ou ter colocado uma outra composição, como se de repente a cabeça dela estivesse se diluindo e se unindo ao universo com alguns planetinhas, né, uma composição um pouquinho diferente, tá? Mas em geral tá uma peça bem bonita.
Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 08. Tá? Em relação a esse trabalho, eu gostei bastante da ideia. A composição ali, ela tá bacana, só acho que tem alguns pontos ali, alguns detalhes que poderiam ter sido terem sido feitos com um cuidado um pouquinho maior, principalmente em relação ali ao cabelo, né, que ele tem um acabamentinho que ele não tá tão direitinho, acho que alguns fiozinhos eles ainda ficaram um pouco inacabados. Em relação aos olhos também, parece que eles não se encaixam tão bem com a peça principal ali, que seria o rosto. E tem algumas partezinhas ali do fundo, né, nessas regiõezinhas aqui, que a transição ela não tá tão suave, né? Parece que ela foi um pouquinho machucadinha, ou foi feita um pouquinho mais com mais pressa, ou de repente não deu um tempinho de pele, mas eu acho que poderia ter sido feita uma transição um pouco mais sutil em alguns pontos, tá? Mas em geral tá uma peça bem bonita. Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 09. Tá? Sobre essa peça, eu gostei bastante ali dela, só realmente a transição das cores elas não ficaram tão suaves, né? Ela tem algumas partezinhas que ficaram bem marcadinhas, também tem algumas partes ali que poderiam ter sido trabalhadas com uma forma um pouco mais suave. Nessa região aqui, principalmente, a pele ela acabou ficando mais manchada, né? Ela não tem uma tonalidade tão sutil assim em relação à mão, mas mão realmente é difícil, só realmente tem que ter um cuidado um pouco maior na hora de fazer. Também o pescoço, eu achei que ficou um pouco desproporcional ali, né? Em relação a parte ali de baixo com a cabeça, né? O pescoço acabou ficando bem longo, tem esse bloco preto aqui também. Então, são detalhes que com certeza, né, em uma próxima oportunidade, o artista ou a artista vai acabar tendo uma atençãozinha maior. Essa região ali também da bordinha, que não sei se de repente a ideia era ter colocado um branco ou ter deixado realmente a pele pura, mas ela tem algumas irregularidades, né? Então ela não tá bem direitinho com o contorno. Isso também é algo que influencia também na peça, né? Mas em geral é uma composição bonita. Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 10. Tá? Em relação a essa peça, eu gostei bastante da composição dela, né? Achei que a Rosa realmente aproveitou bem a região do ombro. Tem também algumas passagens bem suaves ali nas borboletas, a parte do fundo ali também tá muito bonita. Só realmente a única coisa que eu acho que me incomodou mesmo seria essa parte da base, que eu achei que acabou ficando muito pesada para essa arte. Não que não poderia ter preto, mas eu acho que ficou um espaço muito grande, né, com essas passagens aqui aquareladas. Então eu acho que de repente poderia ter sido feito uma corzinha saindo um pouco mais da borboleta, né? Talvez alguma passagenzinha mais ali para dar um acabamento e ter finalizado em uma parte de uma forma um pouco mais sutil, né? Mas em geral a peça tá muito bonita. Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 11. Tá? Em relação a essa peça, ela tá muito bonitinha, porém eu acho que ela não tem um destaque muito grande nem para a área de baixo e nem para a parte de cima. Então, nessa peça, eu teria indicado, de repente, ter escolhido um personagem como principal, né, ter aumentado ele bastante, ter valorizado bem ali a posição do personagem, e aí se fosse para acrescentar alguma segunda cena, uma menor na base. Da forma como ela tem muito fundo, né? Então o local ele não foi tão bem aproveitado. E olhando assim, apesar dela estar bonita, ela não tem nenhuma parte que se destaca, né?
Então, poderia ter sido trabalhado de uma forma um pouquinho, né, diferente a composição. Em relação à pigmentação também tem algumas falhazinhas, né, tem algumas regiõezinhas ali que poderiam ter sido feitas com cuidado um pouco maior, né? Essa região de cima realmente ela é uma partezinha mais complicada, ela às vezes demora um pouquinho mais para pigmentar, mas precisa ser feito com bastante calma, fazendo algumas pausas para a pele absorver bem o pigmento. Em relação às linhas, também poderia ter tido algumas variaçõezinhas, assim, de repente alguns scoop line, até para conseguir valorizar mais e destacar um pouco mais os personagens. Mas ela tá uma peça muito fofa, muito bonitinha. Então, parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 29. Tá? Em relação a essa peça, eu gostei bastante da ideia. Acho só que de repente poderia ter aumentado mais, né, esse elemento principal e ter diminuído um pouquinho a flor. De repente ter dado uma base com um pouquinho mais de movimento ali com as folhas, né? Faltou um pouquinho de contraste. Eu acho que se tivesse tido um pouquinho mais de preto, né, alguns pontos com algumas variações, de repente uma luz mais clarinha em alguns pontos teria dado um realce maior para a peça. O fundo ali também eu senti que ele já não foi tão bem pigmentado, ele tem algumas marquinhas ali, pode ser por tempo de pele também, mas poderia ter sido feito de repente até um fundo um pouquinho mais suave, sabe? Para deixar um destaque maior, né, entre esses dois elementos e o fundo ter tocado mais para frente. Da forma como tá, ele parece que tá todo no mesmo plano, mas tá uma peça bem bonita. Parabéns ao artista. Categoria colorido, trabalho número 290. Tá? Em relação a essa peça, eu gostei bastante ali, principalmente da transiçãozinha ali das folhinhas, né? Então, tá um trabalho, né, bem delicado, porém tem alguns detalhes ali que realmente não favoreceram muito a peça, né? As folhas acabaram se destacando mais do que as flores, tá? Eu acho que elas poderiam ter sido aproveitadas de uma forma melhor, de repente ter colocado um pouquinho mais de movimento, né? Ter aumentado um pouco mais, porque realmente o local ali escolhido não favoreceu muito a peça. Talvez se tivesse escolhido um antebraço ou até mesmo a lateral da panturrilha, o trabalho ele acabaria tendo uma enriquecida a mais, né? Dando uma enriquecida a mais à peça. Mas da forma como tá, ele acabou que ele não tem um encaixe tão bom. E as folhas realmente acabaram se destacando mais do que as flores. E para mim isso acaba incomodando um pouco. Também o estilo dessa tatu, ele acaba se encaixando mais na categoria aquarela, porque ele tem ali aquela imitação da tinta, né? E ele realmente tem algumas partes que são mais soltas, então com certeza na aquarela ele se enquadraria melhor. Mas tá uma peça bonita, então parabéns ao artista.